Meus amigos, a situação de Lula acaba de se complicar ainda mais. A pressão pelo impeachment está prestes a sair das redes sociais e tomar as ruas, e todos sabemos que o povo nas ruas faz o sistema tremer. É essa notícia detalhada que venho compartilhar com vocês para que possamos repercutir juntos. Antes de prosseguir, peço gentilmente que você curta, comente e compartilhe este conteúdo para que mais patriotas possam ficar informados. Confira agora os detalhes dessa reviravolta. Urgente. Surge a provável data para a gigante manifestação pelo impeachment de Lula. Nicolas Ferreira publicou em suas redes sociais: 16 de março, a gente na rua para tirar o Lula. Depois da real possibilidade do impeachment de Lula surgir diante das suspeitas de irregularidades na gestão do programa Pé de Meia, o povo já começou a se organizar para tomar as ruas novamente. Um super pedido de impeachment, assinado por cerca de 60 deputados federais, será apresentado em breve. Agora é questão de tempo. Por gentileza, Gustavo Gayer, qual é a sua opinião, que visão você, como um dos principais deputados da oposição, enxergou essa decisão de hoje do TCU, que aliás é uma decisão de sexta-feira, de apenas um ministro, foi referendada hoje. Por unanimidade, todo o TCU bloqueou esse danado desse Pé de Meia. Ô, Gama, eu acho que, eu não sei, eu acredito que Deus ouviu as orações de dezenas de milhões de brasileiros, porque o início desse ano para o governo Lula tem sido, sem a menor sombra de dúvida, o pior início de ano da história da esquerda no Brasil. Nós começamos o ano aí, obviamente, a posse do Donald Trump, o Meta abandonando aquela política de perseguir pessoas, de censurar, né, dizendo que não vai mais agir dessa forma, se afastando daquela política do DEI, né, que é o Diversity, Inclusion e Equity, diversidade, inclusão e equidade, que é aquela agenda woke da esquerda. Depois nós tivemos o escândalo do PIX, que por si só foi algo que com certeza desgastou muito esse governo, quando a população do Brasil percebeu que o governo estava, além de estar aumentando impostos e aumentando tributos, tendo uma arrecadação recorde, agora ia criar uma maneira de taxar as pessoas mais pobres ali, né, os profissionais liberais. Não taxar o PIX, ninguém nunca falou isso, eles estão batendo nessa tecla, mas ninguém nunca falou isso, mas sim taxar você, que movimenta ali mais de 5 mil, um mês no ano, você movimentar isso, então você já teria que pagar o imposto de renda. Você sabe que o problema do PIX ainda não acabou. Porque o governo está anunciando essa semana 50 milhões de reais de propaganda só para explicar o problema do PIX. Não é que não acabou. Eles sentiram que o desgaste foi tão grande que agora eles vão pegar dinheiro do contribuinte para tentar falar que aquilo não era tão ruim quanto a gente sabe que era. Com o novo ministro lá da Secretaria da Comunicação, que é o Sidônio Palmeira. Então, assim, tem sido um ano terrível para esse governo. Assim, não poderia ter sido pior. Aí, para botar cereja no bolo, o tribunal, que tem como sua prerrogativa fiscalizar os gastos do governo federal, vai e solta uma decisão dizendo que basicamente ele cometeu pedalada, né? Irresponsabilidade, crime de responsabilidade fiscal, que ele gastou o dinheiro do contribuinte sem a aprovação do Congresso. Isso você não pode fazer, exatamente mais ou menos, né, o que a Dilma fez. Na verdade, se você for olhar, é até pior. E nós temos então a base para o impeachment. E está se construindo a atmosfera do impeachment, essa é a verdade. Deputados de centro, parlamentares de centro já estão começando a perceber que não tem como mais caminhar com esse governo. Se caminhar com esse governo, vão diminuir a possibilidade deles serem reeleitos no ano de 2026, porque esse governo está extremamente desgastado. Pesquisas mostram que Lula está com 33% de aprovação, 33% de bom e ótimo. Se baixa de 30%, ele fica inelegível. Eu acho engraçado que o Moraes, né, o STF tornou Bolsonaro inelegível e o povo brasileiro está tornando Lula basicamente quase um inelegível também. Então, assim, eu não vejo mais salvação para esse governo, ainda mais agora que vai ser a política do Donald Trump, né, vai começar a pegar todos esses países que estão aí, essas proto-ditaduras, que é assim como os Estados Unidos vê o Brasil, assim, Venezuela e Cuba e tal. Eu, sinceramente, vejo que a atmosfera, a tempestade perfeita está se formando para a gente realmente derrubar esse governo. Eu não sei se é o melhor. Eu, sinceramente, eu acho que o Brasil às vezes precisa de uma lição. Uma lição do que é ter um governo de esquerda, do que é ter o Lula no poder, para que nunca mais esse erro seja cometido novamente. Olha, esse PIX, o que esse PIX fez, e o vídeo do Nicolas, o que isso conseguiu fazer tantas pessoas abrirem os olhos e entender realmente o que é a esquerda no poder, o que eles realmente querem, do que eles estão realmente atrás. Nós temos aí um aumento de 25% da população de moradores de rua. 25%, mas a pobreza não ia acabar?
aumento da carne, aumento da picanha, aumento da cervejinha, tudo que foi... Batemos o recorde de queimadas. Tanto é que a Globo teve que inverter o gráfico. Ela teve que inverter o gráfico, começando da esquerda para a direita, né, coisa que nunca é feita com gráficos, para poder passar a imagem de que esse governo não é tão ruim. Bom, mas eu acho assim, a situação está perfeita, tá? A tempestade perfeita está se formando. Nós já entramos com o pedido de impeachment, né, com requerimento, e agora vamos trabalhar para a gente conseguir. Agora, voltando, eu não sei se é melhor. Se tira ele agora, a narrativa da esquerda vai ser que ele foi vítima da oposição intergaláctica, dos ultrafascistas, supremacistas brancos e essas coisas todas. Talvez é melhor deixar ele terminar o governo dele, mas que uma lição vai ser dada, né? Nunca mais votar na esquerda. Lula começa a dar sinais de que não pretende ser candidato em 2026. E agora eu vou te explicar o porquê que isso está acontecendo. A verdade é que o cerco está se fechando em cima do PT. Lula tinha a intenção de colocar o Haddad como seu sucessor aqui no Brasil, mas depois desse escândalo do Pix, basicamente o Haddad não tem chance nem mesmo de ser candidato a senador ou deputado, muito menos deputado federal. Nós estamos falando de uma pessoa que encerrou sua vida política quando tomou a decisão de querer taxar justamente as pessoas mais pobres em um partido que levanta a bandeira de ajudar os mais pobres. Boulos levou uma surra em São Paulo, não tem a menor condição de ser levado a sério em lugar nenhum do Brasil. E o Lula está percebendo que a sua aprovação não para de cair. Por isso, mudou o secretário da comunicação e agora vai usar a estrutura do Estado como um palanque eleitoral. E ele fala isso abertamente. Mas mesmo assim, Lula percebe que não tem mais as mesmas condições e que talvez ser candidato em 2026 será passar muita vergonha. E aqui eu vou te explicar o porquê que eu estou te dizendo isso. São várias pesquisas que saem todas as semanas mostrando uma rejeição crescente do Lula e, obviamente, uma aprovação em declínio absoluto. Então, olha aqui. Olha essa pesquisa. Ela não é diretamente uma pesquisa de aprovação ou rejeição do Lula, mas ela mostra a percepção do povo brasileiro em relação a esse governo. Percentual de brasileiros que veem o país na direção errada avança em 2024 e fecha o ano em 60%. Preste atenção nisso. Tem a porcentagem que acha que tudo ficou igual, mas que acha que está errado é 60%. Levantamento do Instituto Ipsos mostra que piorou a percepção da população em relação à economia do país, com preocupação crescente na inflação. Vamos para a principal parte da matéria. A pesquisa traz indícios de que o descontentamento está diretamente ligado à insatisfação das pessoas com a situação econômica do país. 2/3 da população, 65%, avaliam que a economia está mal, enquanto 35% veem um cenário positivo. Presta atenção. 2/3, 65% da economia está mal, mas nós temos o IBGE soltando relatórios todos os dias dizendo que a economia está bem. O IBGE do Postman, que os diretores acabaram de pedir demissão e o sindicato fez uma carta contra ele por estar manipulando dados. Inclusive, nós vamos tentar abrir agora uma CPI para investigar o IBGE. Em dezembro de 2023, esse percentual era 61 em 39. Olha, só aumentando. Agora vamos lá. Segundo parágrafo, o último ano foi marcado por quedas na avaliação do governo, pela demora do governo federal na elaboração do pacote fiscal, do corte de gastos, por baixos índices de aprovação tanto do governo federal quanto da gestão do ministro da Economia e por diversos crimes policiais ocorridos em vários estados, como flagrante de um policial militar arremessando. Olha o que eles colocaram. O que tem a ver a aprovação do... Tá vendo que até aqui tem doutrinação, né? O que tem a ver aquele caso do policial militar com a insatisfação do governo Lula? Zero, tá? Vamos lá. Como é que fica o Brasil diante do resto do mundo? Olha aí, dona, isso aqui é vermelho, é rejeição ao governo, insatisfação, ou percepção do caminho errado, e verde é que acha que está indo no caminho certo. Olha só, Singapura, Índia, Malásia, olha a Argentina. 63% da população na Argentina acha que eles estão indo no caminho certo. Tailândia, México, Austrália e olha o Brasil. O Brasil está entre os últimos países nessa lista. Nos últimos países. Por quê? Por causa de coisas como essa aqui, ó. 25% de aumento. 25% de aumento na população de rua. Sabe o que é isso? São pessoas que perderam tudo. Tudo. Cesta básica, mais cara, em todas as cidades do Brasil, né? O que é isso aqui? Dá uma olhada. Lula corta 325 mil pessoas do Bolsa Família em um mês para economizar um dinheiro porque ele quebrou o Brasil. São essas as pessoas que votaram no Lula.
Que fique bem claro, quem votou no Lula foram justamente essas pessoas. E o salário mínimo no Brasil, como é que tá? Na América Latina, tá em último lugar. Olha isso aqui, o salário mínimo do Brasil na América Latina tá 211 dólares. Desculpa, tá 248 dólares. Não, o último lugar tá Nicarágua, que tá cortando aqui. O Brasil só ganha da Nicarágua. Esse é o salário mínimo. Bom, essa é a situação para você que votou no L e achou que as coisas iam melhorar. Agora tem até não tenho medo de porra nenhuma, nasci na favela sem seguidor e já perseguido. Então eu quero que se foda quantas pessoas vai sair do meu Instagram, vai sumir, quantas pessoas vai aparecer, não tô nem ligando pra porra nenhuma disso. Eu falo minha opinião e acabou, tá ligado? Um monte de MC aí que estão tudo quietinho aí, ó, que ficava batendo no peito, falando eu sou de esquerda, batendo no peito e falando, se eu der merda no governo eu vou criticar, tudo aí calado, tá ligado? Mas na hora de nos programas esquerdo cult aí de artistazinho de televisão, tudo ia lá falar por nós, querendo ser porta-voz de nós, porta-voz porra nenhuma, estão tudo aí em silêncio. Nenhum aí levantou a voz, tudo com medo de perder seguidor, tá ligado? Na época que era hype ser de esquerda, todos eles batiam no peito e diziam que ia ser de esquerda, batiam no peito. Bom, até os rappers e muito artista que fez campanha pro Lula percebeu que ele fez merda e que o Brasil tá indo no caminho errado. É por isso que eu falo pra você, 2025 vai ser com o início do declínio, 2026 vai ser o enterro e o funeral, 2027 a gente resgata o nosso país.